O primeiro Adão e o último Adão. Diz assim, as Escrituras nos mostram que nascer de novo não isenta uma pessoa de quê? De cair no pecado. Então essa história de uma vez salvo, salvo para sempre é mentira. É mentira, não existe isso. Ninguém é incaível. Ninguém está numa posição que não possa mudar. Aquele que pensa que está de pé faz o quê? Cuide-se para que não caia. Então, ele alerta a cada um de nós a nos mantermos vigilantes. Amém? Porque da mesma forma que eu fui liberto, o Espírito Santo entrou em mim, pode acontecer o inverso. Eu posso apagar o Espírito, como a Bíblia diz, não apaguei o Espírito. Eu posso entristecer o Espírito. Eu posso me afastar do Espírito Santo. E não tem neutralidade. Se eu ficar vazio, o mal volta. E Jesus diz que ele volta com quantos? Com 7. Afinal de contas, moramos num corpo físico e durante todo o tempo de nossa vida nesse mundo, corremos esse risco. Por isso temos de lutar contra as vontades da carne. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Essa divina semente nasce com um novo interior do Filho de Deus, cuja natureza é espiritual. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando ela nasce de novo, passa a existir dentro dela uma segunda natureza. Por isso que Paulo fala do conflito entre a natureza divina e a natureza carnal. Um milita contra o outro porque são opostos entre si. Enquanto a pessoa não nasce de Deus, enquanto ela não tem um encontro com Deus, enquanto ela só conhece Deus por informação, o pecado para ela não a aborrece, não a entristece. Hoje você está passando os canais, aparece alguém sambando, você já está amarrado, porque já mexe com você, mexe com a natureza que você recebeu ao ter um encontro com Deus. Só tem esse conflito quem de fato tem não ouvi, tem o Espírito Santo. Dessa forma, o conflito entre o pecado interior e espiritual corresponde ao tormento da alma daquele que cometeu o erro. Uma vez eu atendi um rapaz, batizado com o Espírito Santo, mas ele estava fraco, não estava vigiando, não estava orando como deveria, não estava buscando como deveria, estava alimentando mais a carne do que o espírito. Veio a tentação e ele caiu em tentação. Uma moça começou a dar em cima dele, ele não vigiou e ele traiu a esposa. Ele traiu a esposa. Ele saiu do motel, pegou o carro, foi direto para a igreja e me procurou, chorando. Bispo, eu desgracei a minha vida, mas chorando assim. Eu nunca vi alguém chorar tanto na minha vida, mas chorava. Eu acabei com a minha vida, eu acabei com tudo. Eu destruí meu casamento, eu estou lançando a minha alma no inferno. Mas eu nunca vi alguém tão desesperado na minha vida. Parecia que alguém tinha morrido. Falei, o que houve? Eu não estava nem conseguindo entender direito o que ele falou. Eu traí minha esposa. Eu acabei de fazer. Como assim você acabou de fazer? Eu vim do motel agora, bicho, me ajuda. Desesperado, confessando, vomitando. Está dando para entender? Ali acabou, é uma marca. É uma marca. Aí tem que trabalhar tudo para recuperar a confiança da esposa, e enfim. Mas por que ele chegou a esse ponto? Porque não se cuidou. Perdeu o estado de paz com Deus. Colocou tudo a perder porque não estava vigilante.
O diabo ele começa a criar situações para te enfraquecer. Ele foi tentar Jesus no primeiro dia que Jesus estava no deserto? No segundo? No 10º? Que dia? No 40º dia. Está escrito lá, depois de 40 dias sem comer, sem beber. Você imagina, Jesus estava abalado de todas as formas possíveis que uma pessoa poderia estar abalada. Aí chega o diabo para tentar. O diabo é sujo. E se você não vigiar, se você não mantiver as suas barbas de molho, o diabo vai tragar a sua alma. Aí o bispo continua. A única forma de vencer essa guerra é o quê? Confessando a transgressão. Por isso que eu dei o exemplo do rapaz, e eu vou continuar falando dele depois. Só assim o peso do pecado e da consciência pode sair, para entrar a leveza de uma consciência sã, junto com uma fé saudável, capaz de remover montanhas novamente. Por outro lado, aquele que ainda não nasceu de Deus, recebe o pecado de forma pacífica e harmoniosa no seu interior carnal. Então, quando a pessoa não tem vida com Deus, o pecado é bem-vindo. O pecado não a incomoda. Está dando para entender? Ela vai cobrindo os rastros dela onde? Debaixo do tapete. Ela levou, foi para aqui. Porque não incomoda. O fato dele trair, o fato dela adulterar, o fato de mentir, o fato dela fofocar, o fato dele ou dela assistir o que não deve, o fato dele ou dela manter conversas que não devem, com pessoas que não devem, não afeta. Não afeta, não mexe com ela. Está dando para entender sim ou não? Não mexe com o interior dela. Ela sabe que é errado, mas ela continua fazendo, porque o interior dela ainda é carnal. O interior dela ainda aceita isso, mesmo estando dentro da igreja. Na hora vem aquela coisinha, não é legal, mas ela continua fazendo. Porque só quem nasceu de Deus consegue vencer. Está escrito que o nascido de Deus vence. Bispo, eu estava bem e caí. Tem jeito para mim? Tem. Em João ele fala que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar. Mas não é aquela confissão, ó Deus, me perdoa porque eu pulei a cerca hoje e que eu vou pular a cerca amanhã também. Já me perdoa de agora. É aí que a gente entra em Jó. Você abriu em Jó? Capítulo 1. Lê o versículo 8, por favor. Perguntou ainda o Senhor a quem? A Satanás. A Bíblia fala que Deus tirou a sebe e permitiu que o diabo tocasse. Mesmo o diabo tocando em Jó, cada vez mais Jó, bem devagar, se aproximava de Deus. Se aproximava de Deus. Então você vê que só ser íntegro, reto, temente, se desviar do mal não basta. Pula aí, fica aí, vocês já vão voltar, aguenta aí. Vai para o 42, Jó 42, lá no finalzinho. Então respondeu Jó ao Senhor. Pô, isso aqui é muito forte. Bem sei, preste atenção nesse versículo. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus pode tudo. Tem coisa que você queria que Deus fizesse. Ele até tem poder para fazer, mas Ele não vai fazer. Porque Ele tem um plano. E o plano de Deus está acima do teu, está acima do meu. Amém? Ouça com atenção. Tem coisa que você quer que Deus faça. Ele tem poder para fazer, mas Ele não vai fazer.
Porque o plano dele não é o teu. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem de quem? Vem de Deus. Às vezes você é surpreendido com uma má notícia. Se a tua vida está no altar, faz parte do plano. O bispo Macedo foi preso. Lembra disso? Lembra disso? Bom ou ruim ser preso? Ah, delícia, bispo. Olha, a melhor coisa do mundo é ser preso. Ainda mais se for para na penitenciária. É bom ser preso? Mas ele foi. Deus tinha ou não tinha poder para impedir o bicho de ser preso? Mas por que ele foi preso? Fazia parte do plano. Fazia parte do plano. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha. Deus poderia ou não poderia impedir isso de acontecer? Mas não impediu. Por quê? Fazia parte do plano. E eles falaram, se Deus quiser livrar, que livra. Se não quiser, a gente não vai se dobrar. Não tem problema não. E lá dentro da fornalha, o plano se cumpriu. Então nenhum plano dos planos de Deus podem ser. Entenda isso. Entenda. Se você tem a sua vida no altar, você está dentro do plano. Luta para ficar dentro do plano. Ainda que você não entenda, esteja no plano. Jó não entendia, mas ele entendeu. Faz parte dos teus planos. E a gente está falando de um homem que perdeu um carro, de um homem que perdeu um familiar. A gente está falando de uma pessoa que, você sabe a história. Sim ou não? Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Olha a humildade. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Te perguntarei, e tu me ensinarás. Tadinho de Jó. As coisas, só Deus. Aí ele termina dizendo, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Embora íntegro, reto, ele ainda não tinha tido um encontro com Deus. Até que, versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A humildade precede a honra. Quando ele reconheceu isso, então ele teve um encontro com Deus. E aquilo que ele conhecia só de ouvir falar, agora os olhos dele contemplavam. Amém. Amém. Agora não era só um homem íntegro, correto, não. Agora era um homem com o Espírito de Deus dentro dele. Que é o que tem que acontecer com você. Tem que acontecer com você. Enquanto isso não acontece, você tem prazo de validade dentro da igreja. Você pode ser obreiro, pastor, bispo, arcebispo, papa, freira, sei lá. Sem o Espírito Santo não dá. Não dá. Está dando para entender? Tem gente que o tempo vai passando e Deus até podia falar coisas boas dela. Deus chegava para o diabo e falava assim, ó. Está vendo fulano? Aí, ó. Está ganhando almas. É um instrumento na minha mão. Está vendo a ciclana? Olha só. Ela me honra. O tempo passou e agora é o diabo que fala. Está vendo? Ele só queria as bênçãos. Ele só queria as bênçãos. Só estava com o Senhor por causa das bênçãos. Só que a bênção não te dá força, não. O que te mantém de pé não é a bênção, é o abençoador. Amém? Amém? É preferível que você não tenha bênção nenhuma, mas seja a própria bênção, do que você ser uma pessoa abençoada, morrer e ir para o inferno. Morrer e o diabo te esperar de braços abertos. Então a gente vai orar agora. E eu queria que você fosse sincero. Confessa os seus pecados. Não é para o pastor. Não é para mim que você tem que confessar. É para quem? Para Deus. Deus, eu errei. Eu tenho um amante, eu tenho uma amante. Eu vou me consertar. Me perdoe a forma de falar. Eu vou tomar vergonha. Eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Eu vou agir da forma que eu tenho que agir. Amém.
é a sua salvação, pessoal. Com a salvação a gente não brinca. Hoje a gente está vivo, amanhã a gente morre. A vida passa muito rápido, ou não? Mas é a alma. Para isso a gente trabalha. Para isso eu abri mão da minha vida, para você ser salvo. Amém? Acabou a reunião quarta-feira passada, algumas pessoas procuraram o pastor Leandro e falaram: poxa, pastor, eu fui batizada com o Espírito Santo. Aí eu falei com o Leandro: ganhei meu dia, ganhei minha semana, ganhei meu mês, que arrebentou. Domingo acabou a reunião, um senhor procurou ele e falou: olha, eu fui batizado com o Espírito Santo, estava todo feliz, fui batizado com o Espírito Santo. Pô, eu fiquei mais feliz que ele. Eu fico mais feliz quando você vai batizado com o Espírito Santo do que qualquer outro testemunho. Bispo, eu ganhei 10 milhões. Amém. Palmas para Jesus. Bispo, eu fui batizado com o Espírito Santo. E arrebentou. Porque os 10 milhões vai acabar. É ou não é? Mas você batizado com o Espírito Santo, tua alma está salva. Amém?